Graça e a paz, meus queridos e amados irmãos. Quanto tempo que eu não apareci por aqui para trazer uma reflexão, uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações, não é mesmo? Eu quero agradecer você que tirou um momento do seu dia, da sua tarde, da sua manhã, da sua noite, para ouvir essa pequena mensagem e reflexão que Deus com certeza tem algo a falar ao seu coração. Eu creio sim. Meus queridos e amados irmãos, muito obrigado por cada oração, porque a maioria dos inscritos deste canal me conhecem pessoalmente. Então eu agradeço pelas orações, agradeço pelos compartilhamentos, agradeço por tudo, meus amados irmãos. Eu quero pedir antes de começar esse vídeo que, se você puder, por favor, compartilhe este vídeo pelo menos com uma pessoa a mais. Hoje em dia está muito difícil de crescer no YouTube, em outras redes sociais, mas a gente tenta fazer o possível para que a mensagem do Senhor, a mensagem de Cristo, chegue ao máximo de pessoas possíveis. E eu quero aqui tirar toda aparência de soberba, de presunção que possa aparecer em mim, mas eu acho realmente necessário a palavra que Deus tocou meu coração para trazer aqui neste vídeo. É uma palavra de reavivamento da sua fé, é uma palavra de redirecionamento da sua mensagem, talvez. É uma palavra de redirecionamento da sua fé em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém? Quero pedir que você compartilhe, que você deixe o seu like, que você curta, e é isso aí. E deixa eu fazer aqui com vocês, sempre nos vídeos eu gosto de fazer como se fosse uma introdução para você pegar direitinho o que eu quero falar no decorrer do vídeo. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo uma época em que pessoas zombam do Evangelho, pessoas zombam de Cristo, pessoas zombam do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pessoas zombam das histórias dos avivamentos que já aconteceu na história. E deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas zombam do Evangelho sim, sem mesmo notarem que estão zombando de Deus. Sabe, queridos, nos últimos dias tem se levantado homens, crianças, mulheres, jovens, que para realmente pôr à prova você que está assistindo eles, a mim que estou assistindo eles, para ver se nós vamos escandalizar o Evangelho como eles. Porque essas pessoas que se levantam para falar em nome do Senhor, e ao contrário de falar em nome do Senhor, estão falando contra o Senhor, estão brincando com o Senhor, nós estamos compartilhando e zombando daquilo que sabemos, ouvimos e testificamos. Meus queridos, é um tempo de alinhamento, é um tempo de reconciliação, é um tempo de santificar-se cada vez mais os santos e os sujos sujar-se mais cada vez mais. É um tempo em que não dá para brincar, é um tempo em que não tem mais esperança fora de Cristo. Em muitos lugares no mundo está acontecendo coisas muito estranhas, em muitos lugares do planeta Terra estão acontecendo fenômenos estranhos, fenômenos que nunca aconteceram, pessoas falando que nunca falaram, surgindo pessoas que nunca surgiram, tais como elas, para falar tantas blasfêmias. Tá com poucos dias que surgiu um homem dizendo ser a salvação, dizendo ser o Cristo. Está isso em toda a internet viralizando como um único título: será que o anticristo surgiu? E isso é o que eu quero deixar para você, um reavivamento da sua fé. Redirecione a sua mensagem, redirecione a sua fé, redirecione o avivar da sua fé para o único Deus em que pode alimentar a sua esperança. Sabe, queridos, não é o partido de direita que vai nos alimentar, não é o partido da esquerda que vai nos alimentar, não é o partido político que te alimenta, não é a sua posição intelectual que te alimenta, não é a sua posição social que te alimenta, é a sua posição espiritual que define o seu referencial.
É a sua posição espiritual que define o seu referencial diante das pessoas. É a sua posição espiritual que define quem você é diante dos crentes, quem você é diante do ímpio, quem você é diante da pessoa que conhece e diante da pessoa que não conhece a Jesus Cristo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de blasfêmia e apostasia da fé. Estamos vivendo um tempo difícil de servir a Deus, não porque já foi fácil servir a Deus algum dia, mas porque hoje é diferente dos dias dos apóstolos em que eles eram apedrejados até a morte. Porque eu posso te dizer uma coisa, é mais fácil morrer por Cristo do que viver para Cristo. Sabe, no tempo dos apóstolos, aqueles soldados romanos, eles encurralavam os discípulos de Jesus e diziam, praticamente em outras palavras, com aquelas ameaças de tudo que eles diziam: você nega a Cristo e nós te soltamos. Eles diziam: não nego, então morra. E eles morriam. Então ali era uma dor rápida, era uma decisão rápida que eles tomavam de não negar a Jesus e morrer. Mas o mais difícil do que isso, do que morrer por Cristo, é viver para Cristo todos os dias. Muitas vezes nos perdemos no nosso dia a dia, muitas vezes nos perdemos dentro da casa do Pai. Tem pessoas zombando do Evangelho, queridos, com as manifestações e os dons espirituais. Hoje em dia nós temos algumas classes de pessoas e de igrejas chamadas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, renovadas, batistas, presbiteriana, Assembleia de Deus, todo tipo de igreja nós temos, mas estão virando algumas contra as outras. O corpo de Cristo é um só, meus queridos. E eu quero dizer a você, incentivar a você a direcionar a sua fé ao único mediador, ao único mediador entre a sua fé, ao único mediador da sua fé, Jesus Cristo. Porque muitas vezes procuramos um mediador fora Jesus, um homem justo fora Cristo. Procuramos nos políticos, procuramos nos corruptos, procuramos nos púlpitos das igrejas, homens justos, homens totalmente perfeitos, e não vamos encontrar, queridos. As promessas para os últimos dias são terríveis em relação ao Apocalipse. Mas as promessas de Deus que eu quero trazer ao seu coração nesse vídeo são maravilhosas e tremendas sobre um grande avivamento que se aproxima da terra, da nação brasileira, que se expandirá por toda a terra. E por isso, eu quero ler Joel 2, no versículo que você pode ser o seu mais conhecido, verso 28, que diz assim, Joel 2, versículo 28, um versículo muito conhecido, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Meus queridos, aqui nós vemos um paralelo, se nós formos levar em Atos capítulo 2, porque Pedro abre a sua boca no seu sermão, onde 3.000 almas se convertem, e ele diz: homens galileus, aqui o que vocês estão vendo, homens falando em outras línguas, ou homens falando nas línguas que vocês entendem, na língua materna, não são homens embriagados, mas aqui se cumpre o que disse o profeta Joel. E aí a gente se pergunta, por que Joel escreve: nos últimos dias derramarei do meu espírito, e Pedro disse que lá em Atos 2 já aconteceu o que Joel profetizou? Então traga um paralelo aí, porque Pedro também diz em Atos, no capítulo de número 2, no versículo que não me recordo, mas se eu não me engano, ali para o versículo 32, até o 38 mais ou menos, Pedro diz: isso que vocês estão vendo não é só para vós. E essa é a nossa esperança, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Isso não é só para vós, homens galileus. Isso é para vós, é para vossos filhos, é para os filhos de seus filhos, é para um povo distante e para todo aquele quantos o nosso Senhor chamar. A ideia da Bíblia é que toda geração viva um Pentecostes. A ideia da Bíblia é que toda a geração viva um mover sobrenatural do Espírito Santo na sua época, na sua geração, porque se nessa geração morre,
A Europa já foi um lugar, um berço de avivamento muito grande, e hoje se encontra numa frieza, numa mornidão espiritual tremenda, queridos, que dá arrepios falar do que acontece na Europa em relação à frieza espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso é que, enquanto muitos desprezaram o avivamento para a sua época, enquanto muitas gerações morreram porque desprezaram a visitação de Deus para a sua época, eu não estou aqui para contradizer o que você pensa, eu não estou aqui para contradizer sua linha teológica, mas eu não estou me importando com o que tantas pessoas estão falando, eu me importo com o que a Bíblia diz. Esse paralelo entre Joel 2:28 e Atos no capítulo 2, se você interligar o que eu acabei de dizer, você vai entender que toda geração vive um Pentecostes. Os 12 profetas menores, Zacarias, Obadias, Abacuque, Oséias, Joel, Sofonias, Amós, todos eles têm a mesma mensagem comum: avivamento. Abacuque capítulo 3, versículo 2, Deus diz que vai avivar a sua obra no meio das gerações e dos anos. Joel 2:28, acabamos de ler, diz que derramará do seu espírito sobre toda a carne. Joel 2, versículo 12, diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Perdão, isso está em Crônicas. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora em Joel 2, versículo 12 diz: há de ser ainda assim, diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com prantos. Não há outra forma de voltar ao Senhor se não for com humilhação, queridos. A Bíblia não espera que você seja humilhado por Deus, massacrado por Deus. A Bíblia espera que você se humilhe perante Deus. Toda geração tem que viver um genuíno e verdadeiro avivamento da parte do Senhor, se não morre, se não se perde, se não se acaba, se não é mais uma geração perdida, mais uma geração que não ouviu, mais uma geração que não viu, mais uma geração que não presenciou o milagre e o mover do Espírito Santo. Eu não estou falando para você de movimento de conferência, de congresso. Eu estou falando de genuidade quando se fala de avivamento. O que é avivamento? Avivamento é seu coração em chamas, seu coração queimando de amor por Cristo, é o seu coração se derramando de amor por Jesus. Não permita que ninguém lhe ganhe. Não permita que as pessoas te enganem, te ludibriem com suas falsas profecias, seus falsos enganos, suas falsas doutrinas. E não se engane, tem outro grupo de pessoas hoje que eles querem manter o equilíbrio na igreja, eles querem manter o equilíbrio no Espírito Santo de Deus e dizem: não há certas manifestações físicas no mover de Deus, isso não existe. Certas atitudes como alguém orar em línguas não é necessário, como alguém cair no chão porque a glória de Deus está tamanha naquele lugar, não é necessário, ou não precisa, ou não existe isso. Porque aí o argumento deles é porque quando essa pessoa se levanta do chão, isso é até engraçado de se dizer, quando essa pessoa se levanta do chão, ela vai levar a mesma vida que antes. Aí eu te pergunto, quantas delas levam a mesma vida que antes? Pode ser que algumas levem a mesma vida que antes, mas o cair, a reação física do seu corpo não é obrigatoriamente o fruto do Espírito que é gerado em você, é a memória do Espírito que é gerado em você. Sabe como é que um pai gera memória em um filho? Por exemplo, quando ele vai ensinar o filho a andar de bicicleta. Quando ele vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta e o seu filho cai, o seu filho se levanta e ele ajuda, e o seu filho cai, o seu filho se levanta, o seu filho se arranha e ele empurra, e até que o filho consegue, ele gerou uma memória que o filho nunca mais vai esquecer do pai. Daquele momento específico que o pai o ajudou a andar de bicicleta. O Espírito Santo muitas vezes gera memória em você, fazendo com que no momento da sua conversão você ore em línguas, você profetize sobre a vida de alguém algum dia, a glória de Deus esteja tão grande no ambiente que você se derrame de tal forma, que você chore, que você grite, que você
caia no chão prostrado aos pés do Senhor. E isso existe, isso é memória. Memórias que nunca vão se apagar da sua mente até que você aprenda que Deus está te chamando para o secreto. Então não me importa quando alguns pregadores, alguns pastores vêm e dizem: não existe cair prostrado no chão, não existe chorar, não existe gritar, não existe isso, não existe essa baderna, esse movimento todo, isso não é avivamento. Eu concordo, isso não é avivamento, embora o avivamento gere tudo isso. Porém, isso são memórias que jamais homem nenhum poderá apagar da sua memória o que Deus fez naquele exato dia com você. Ninguém pode apagar o que Deus gera em você. Ninguém pode apagar o que o Espírito Santo gera em você. Oh, Espírito Santo, eu quero pedir ao Espírito Santo que ele invada a sua casa. Que ele entre, que você dê permissão a ele, que ele entre e faça morada em seu coração. Eu queria pedir neste momento, que eu não sei o que você está fazendo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu só quero pedir que você ore comigo. Eu vou fazer uma oração curta, porque este vídeo realmente é um assunto que incomodou no meu coração de falar. Nossos tempos, nossos dias não são fáceis, mas um grande e poderoso avivamento está para vir, meus irmãos. Eu não estou falando de movimento, eu estou falando de corações arrependidos, derramados, quebrantados, contritos diante da presença do Senhor e diante do Espírito Santo de Deus. Eu queria orar por você, pedir a Deus por sua vida, pedir a Deus que você fosse revestido de uma autoridade que talvez você jamais teve, mas sempre pediu. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te adoro, eu te amo. E eu acredito, meu Pai, que esta pessoa que está do outro lado desta tela também te ame, também te adore. E é nesta convicção e nesta fé que eu te peço, Espírito Santo. Toma o lugar, toma a primazia no coração dessa pessoa que está me assistindo. Toca o coração dessa pessoa que está me assistindo agora. Não é para a minha glória, não é para a minha honra, é para a glória sua, meu Pai. É para o seu louvor, meu Pai. Então toca, Espírito Santo. Arrasta essa geração de jovens, essa geração de adolescentes, essa geração de juniores, essa geração, meu Pai, de homens e mulheres, Pai. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo e toca em seus corações agora e que eles sintam a presença do Senhor em suas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, por essa tela, eu não sei o que pode acontecer, mas eu sei que tudo é possível para Ti. Toca, reveste, cura, renova, restaura, batiza e transforma, Senhor. E que Teu nome seja glorificado, que neste exato momento, Espírito Santo, toque a vida desta pessoa que está me assistindo, desse irmão, desta irmã, deste jovem, desta jovem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu querido, deixa eu lhe dizer algo. Você foi escolhido. E eu quero te chamar para viver a maior história que estamos para viver. Não é para o seu nome ficar escrito somente em livros, é para a sua fé ser renovada realmente. Estamos prestes a viver um grande mover de Deus no Brasil e no mundo. E se você crê nisso, eu conto com que você digite pelo menos um amém nesse comentário desse vídeo. E que Deus te abençoe. Por isso que eu pedi para você compartilhar com uma pessoa. E eu creio que você fará isso. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Fica na paz de Cristo.